Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um sobre dicas de viagem. Aqui no canal tem uma playlist de Fernando de Noronha e eu coloquei o vlog dos 6 dias que eu passei por lá. E hoje eu vim dar dicas, tanto de roteiro como para quem tá planejando uma viagem e não tem muita ideia de quanto vai gastar com passagem, hotel, comida e os passeios de uma forma geral. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência por lá. Já vamos combinar uma coisa, Fernando de Noronha é um destino caro e já começa pela passagem. Existem duas cidades que tem voo para lá, para a ilha, Recife e Natal, e aí duas companhias aéreas, a Azul e a Gol. Eu saí daqui de São Paulo e fiz um voo para Recife e de Recife Noronha. O custo com a passagem foi, só a minha, tá? Eu vou falar. Foi um pouquinho mais que R$ 1.488 com as taxas. Tem uma dica que algumas pessoas costumam utilizar para viagens comuns, que é esperar um pouquinho mais o dia da viagem para ver se as companhias lançam algumas promoções. Se vocês acompanharem até, vocês vão começar a prestar atenção nisso, que várias companhias soltam passagem, compre passagem por 40% do valor para voar daqui 2 meses. Com Noronha, eu acho um pouquinho arriscado porque existia um limite para permanência de pessoas na ilha. Então, os voos eles não saem cheios. E aí você corre o risco de esperar um pouquinho perto da data de viagem para comprar tua passagem e já não ter mais passagem. Isso não porque o voo tá cheio, mas porque a quantidade de pessoas que eles toleram que estejam na ilha no mesmo momento já tá completo. Eu sempre falo, né, que um dia a mais sem necessidade é um dia a mais de gasto de hotel e um dia a mais de gasto de comida, mas no caso de Noronha é um dia a mais de taxa por diária de permanência, porque você paga um valor por cada dia que você vai permanecer na ilha. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link do site oficial, que tem uma tabelinha, mas para vocês terem ideia, tá? Por um dia de permanência, o valor é R$ 70,66, por 2 dias R$ 141,33, por 3 dias 211, não é fixo, tá? Então assim, não é um dia R$ 70, se você ficar 10 dias, R$ 70 vezes 10. Ela vai decrescendo um pouquinho, mas eu que fiquei 6 dias, paguei R$ 398,56 por pessoa. Então, a viagem de uma maneira geral é cara. E aí, além dessa taxa, existe uma taxa do Parque Nacional Marinho, que também é um valor fixo. Esse não é por dia, ele vale por 10 dias. É R$ 97,00 para nós brasileiros. Então, essa taxa você também precisa pagar quando você tá lá, porque ela te dá direito a acessar alguns pontos, por exemplo, a Praia do Sancho. Se você não tem essa taxa paga, você não tem acesso, e isso é bem controlado. Para cada uma dessas áreas, existe uma partezinha lá que você passa, apresenta o seu crachá, eles validam e aí você consegue seguir o teu caminho e aproveitar o passeio. Tanto para a Praia do Sancho como para algumas trilhas também, que tem a área mais preservada, mais controlada. Vamos falar agora de hospedagem. Existem basicamente 3 tipos de hospedagem lá na ilha. A mais barata não a mais barata, a de custo menor, porque o valor também não é assim tão baratinho, são as hospedagens domiciliares, que os pescadores, os moradores de lá adaptam as casas e aí conseguem receber os visitantes. São hospedagens bem simples, a maioria delas tem algum tipo de café da manhã oferecido, ou pelo menos você tem acesso à cozinha da casa para preparar suas refeições. Existem as pousadas com um pouquinho mais de estrutura e não familiares, mas ainda assim simples. Esse foi o tipo de hospedagem que eu escolhi, aí eu vou falar um pouquinho mais delas depois. E tem algumas pousadas que são mais estruturadas, mas todas assim, pousadas, né? Não tem hotel, resort, nada com uma super estrutura. Algumas dessas pousadas mais estruturadas têm piscina, então tem um ambiente um pouquinho mais luxuoso, mas ainda assim é tudo bem simples. Eu escolhi ficar na pousada Alamoa, foram 5 diárias, eu passei 6 dias lá na ilha, 5 diárias, e o valor para 2 pessoas foi 2.410. Por que eu escolhi a Alamoa? É uma pousada simples, ela tem 5 ou 6 quartos, oferece café da manhã e tá bem localizada. Ela fica bem na Vila dos Remédios, que é o centrinho, que tem praias que são bem perto, dá pra ir a pé, restaurantes.
E essa pousada também tem Wi-Fi. Depende muito do tipo de vibe da tua viagem, mas o sinal na ilha, ele é bem complicado e a gente precisava ter acesso, não tava... Foi uma viagem a lazer, mas assim, precisava ficar conectado para fazer algumas coisas de trabalho. Então, algumas pousadas não têm Wi-Fi, que aí tem o custo menor. Esse foi um ponto também que ajudou a definir tanto a localização, o preço e a estrutura que a pousada oferecia. E a maioria das pousadas também oferece um tipo de um lanchinho da tarde, que eu acho bem bacana, porque você às vezes marca algum passeio, chega com fome, quer dar uma descansada antes de fazer alguma coisa de noite, e aí sempre tem um pãozinho, um lanchinho, café, chá, suco, à vontade também na parte da cozinha da pousada. Vamos falar de comida agora. Vou dar uma dica boa já pra pensar em economizar e diminuir um pouquinho o custo da tua viagem, que é, já que o destino é praia e você vai precisar levar biquíni, roupas leves, enche tua mala de comida, de tudo que der pra você levar de alimentação, porque eu acho que é uma das coisas mais caras, além da passagem, né, e da hospedagem em si. A ilha, a maioria das praias não tem estrutura de barraca para comer, então você fica preso a lugares específicos, né, para se alimentar. E aí o fato, eu acho, de que a ilha tá a 500 quilômetros de Recife, 300 de Natal, o transporte também fica mais caro, então até dá para justificar um pouquinho esse preço alto da alimentação, mas enfim, vamos falar de economia, né? Eu fiz isso, eu enchi a mala de coisinhas que desse para comer durante o dia a dia, durante os passeios, então bolacha, barrinha de cereal. Não levei água, mas eu sei que tem gente que leva água. E aí o que a gente precisava mais assim no dia a dia acabava comprando em mercadinhos, mas só parava mesmo pra se alimentar. E aí vamos falar de restaurantes, né? Não vou falar que foi exatamente uma viagem que a gente se programou para gastar pouco com alimentação, porque quem acompanha os outros vídeos aqui do canal sabe que eu também faço um roteiro de lugares que eu quero conhecer para comer e sobremesas que eu quero experimentar. Então esse não foi um ponto forte aí de economia não, a gente escolheu comer em lugares que o valor foi um pouquinho mais alto, né? Então assim, em média, para comer era mais ou menos de 150 a 200, 250 reais pro casal, tá? É uma alimentação de almoço ou jantar. Esse preço foi bem média mesmo, mas eu vou dar dois exemplos. Uma refeição que foi bem baratinha e uma que foi uma das mais altas. Tem um lugar que chama Açaí, Trevo e Raízes. E ele fica bem assim na BR, é um lugar bem gostoso que tem açaí, mas também tem lanchinhos rápidos, sanduíche, eles fazem pães, é bem gostoso. A maioria das vezes que eu parei ali foi pra comer açaí, e aí pra duas pessoas foi em média 50 reais. Açaí, suco. Açaí não é uma refeição daquelas das mais equilibradas, mas assim, sacia. Então, teve dia que a gente comeu açaí e segurou para depois jantar em algum lugar mais caro. Aí de lugar mais caro, que assim, eu realmente indico, se vocês puderem, estiverem dispostos a gastar esse dinheiro, é participar do Festival Gastronômico do Zé Maria, porque eu anotei aqui o valor, ó, foi R$229 por pessoa. Isso inclui só a refeição, a bebida que você consumir lá, você paga a parte, mas assim, é muita, muita, muita refeição. Ele faz um banquete com um monte de comida, depois um banquete com um monte de bebida, e é um ambiente bem gostoso, tem música, ele interage com as pessoas, você senta com pessoas que você desconhece. Foi caro, mas assim, eu acho que foi uma experiência divertida, tinha realmente muita comida, eu gostaria de estar melhor nesse dia. Se você acompanhou os vídeos, você sabe que eu fui parar no hospital. Então até justifica um pouquinho os dias que a gente gastou menos comendo açaí. Nos primeiros dias de viagem, eu não consegui comer muita coisa, uma comida mais estruturada, mais pesada, temperada e tal. Mas a média é essa. Se você for num restaurante bom pra jantar, você vai gastar em média R$200 o casal, e aí uma refeição mais barata, em média de 100, 150. Então assim, não é muita diferença, entende? Você vai gastar, não tem como, a não ser que você queira comer cachorro quente todos os dias, mas aí também é uma opção sua, né? Vamos falar agora de passeios para acabar esse vídeo. Tem muitas trilhas que você pode fazer, isso você agenda com um guia. Eu acabei de falar, eu passei mal, muito mal, fiquei no hospital, tive algum tipo de infecção lá, então eu fiquei com medo de fazer as trilhas,
Porque ia estar lá no meio do mato com um grupo de pessoas, uma pessoa, um guia que eu não conheço, eu não sei que tipo de conhecimento que ele tem, né, pra me salvar ali no meio do aperto. Então eu acabei não fazendo nenhuma trilha, fico arrependida por isso, quero voltar pra fazer trilhas. Mas eu sei que é mais ou menos R$100 cada trecho, aí depende de qual trilha você vai escolher. Isso, o guia, ele vai te explicar certinho, você consegue conversar lá pra ver qual que é a melhor opção, o que você aguenta também de disposição pra fazer, né? Apesar de não ter feito, vai uma informação, tá? Pra você fazer as trilhas, você tem que ter reserva. E quando eu fui, se você tivesse pago aquela taxa do Parque Nacional, você conseguia mostrar o seu canhotinho, né, de tarifa paga, mandar para um guia que ele conseguia agendar. Fiquei sabendo que não dá mais pra fazer isso. É importante, eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2018 e fui em novembro de 2017, tá? Então checa essas informações. Mas hoje, pelo que me falaram, não pode mais. Você só consegue agendar as trilhas quando você está lá na ilha. Então, faça isso no primeiro dia. Chegou, já vai agendar. Porque uma trilha que eu queria muito fazer, uma das trilhas, né, já não tinha mais vaga para aquela semana e eu só ia ficar uma semana. Então, mesmo que eu estivesse bem disposta, bem de saúde, não ia conseguir fazer uma delas, porque eles controlam muito. Então, tem um número muito restrito de acesso para alguns locais. Se chegou naquele limite, não tem aquele jeitinho de, eu pago. Não tem, você não vai. Então agora vamos falar do que eu fiz. Eu cheguei mais ou menos no fim da tarde, comecinho da noite, e aí no segundo dia eu já agendei o Ilha Tour. Eu achei muito bacana, eu tava com um pouquinho de receio se fazia o Ilha Tour ou não, achei que dava conta de fazer tudo sozinha, né? Mas eu acho que é bem bacana e vale a pena. O valor por pessoa foi R$270. Esse Ilha Tour que eu optei por fazer não era um Ilha Tour privativo, então eu fui com mais ou menos, eu acho que a gente tava um grupo de 8, 10 pessoas e fomos no carro de um guia divertidíssimo. E eu acho que isso faz muita diferença, porque o Léo, que levou a gente pra todos os lugares, ele mostrou a ilha e contou a história. Foi o nosso fotógrafo também, né? Todos os cliques que eu tenho de Noronha, foi ele que falou, fica aqui nessa árvore, põe a mão aqui. Então ele foi super divertido e conduziu a gente de uma maneira bem descontraída. R$270 para conhecer vários pontos da ilha. Tem um vídeo só sobre o Ilha Tour, eu vou deixar aqui para vocês acessarem, que aí dá pra ter ideia de quais são os pontos que você conhece, né? E achei bacana pra realmente ter aquela ideia de, olha, esse lugar aqui eu gostei bastante, vale repetir com mais calma, ou esse tá bom só olhar aqui essa visão superficial, não preciso voltar, só esse tempinho foi legal. No Ilha Tour nós também fizemos um mergulho com snorkel, e aí o equipamento de snorkel foi pago à parte, é R$30 e você aluga o pé de pato e a máscara e o coletinho pelo dia todo. Então você tanto pode alugar para fazer aí algum passeio por conta própria, ou então teve que pagar lá na hora de fazer o mergulho na parte do Ilha Tour. Outra coisa que eu fiz também foi um passeio de barco, que, gente, procurei, mas não sei quanto eu paguei, não. Não lembro. Mas foi muito bacana porque a gente conseguiu nadar não. A gente conseguiu andar no barco com os golfinhos nadando em volta e eu achei surpreendente. Não sei nem explicar. Foi muito, muito lindo. Também tem um vídeo, vou deixar aqui pra vocês, pra quem quiser ver melhor como é que é. Eles parecem que ficam lá se mostrando mesmo, sabe? Fazendo malabarismo e se divertindo pra gente admirar. Foi muito gostoso e eu acho que de maneira geral aqui no Brasil a gente não tem contato tão próximo assim com natureza. Então, se você vai pra ilha, tem que aproveitar pra fazer esse tipo de passeio que realmente vai te proporcionar uma experiência diferente, né? E um passeio que eu fiz que teve um custo um pouquinho mais alto, mas que assim, junto com ir pra Noronha também era meu sonho mergulhar em Noronha, foi o mergulho de cilindro. Foi um pouquinho mais que R$500 por pessoa, o mergulho incluindo a roupa, né? Porque lá a gente mergulhou a 10 metros de profundidade, então a roupa ela realmente foi necessária. Foi caro, mas eu me senti muito segura com a empresa. Se vocês quiserem um vídeo com mais detalhes sobre essa experiência de mergulhar com cilindro, eu faço um vídeo só sobre isso. Mas foi isso, R$500 mais ou menos o mergulho com cilindro. Tem várias empresas que fazem, eu fiz pela Atlantis.
Então é isso, me conta aqui nos comentários se você tem mais alguma dica de Noronha, algum lugar que você se hospedou, porque acho que isso ajuda quem tá buscando esse tipo de informação. Se você fez alguma coisa, algum passeio que eu não fiz, tem alguma dica de restaurante. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar também que eu vou ter o maior prazer de responder. Se você gostou desse vídeo, curte, por favor, que é muito bom saber ter esse retorno. E até o próximo vídeo. Até mais!